Sou Júlio Paiva Neto, bem-vindo ao meu canal. Dia 5 de dezembro nós comemoramos o Dia Internacional da Acessibilidade. No Brasil, são aproximadamente 12 milhões de pessoas com algum tipo de necessidade especial. E para comemorar uma data tão importante, nós convidamos a brilhante arquiteta Kátia Fugazza, que vai estar dando dicas relevantes de como preparar o ambiente da sua casa para receber uma pessoa com necessidades especiais. Curte a entrevista e curte o canal. Vocês são muito importantes para a gente dar sequência ao nosso trabalho. Com vocês, Kátia Fugazza. Olá, sou Júlio Paiva Neto, hoje entrevistando Kátia Fugazza. Estamos aqui comemorando o Dia Internacional da Acessibilidade. Foi dia 5 de dezembro. 5 de dezembro, obrigado pela cola, Kátia. Gago é uma tristeza, não grava nada, inclusive. Prazer, eu tenho muito prazer de estar aqui. Eu acho que falar sobre acessibilidade é tão bacana e é tão importante, né, Júlio? E você trazer isso. E até você acabou de falar que você é gago. Então, assim, isso também tem que ter uma acessibilidade para isso. Como funciona gravar vídeos com acessibilidade? Olha, é um aprendizado, né? A gente vai aprendendo todo dia, onde a gente tem a colaboração dos nossos entrevistados. Mas, vamos lá, eu conheci o teu trabalho, isso me levou a querer te entrevistar e eu percebo que você tem um roteiro, né? Roteiro para a gente levar para as pessoas do cotidiano de como a gente pode facilitar a vida dessas pessoas que têm alguma necessidade. Pode ser seu pai idoso, pode ser um deficiente que acabou de se tornar deficiente, pode ser você, como eu, que tem problema de coluna, né? Isso gera também alguma necessidade especial. Enfim, somos 12 milhões de pessoas no país com algum nível de dificuldade para se locomover. Sim, e eu acho que isso, na verdade, é uma coisa muito importante, né? A acessibilidade, o que é acessibilidade? Na verdade, não é igualar todo mundo, é colocar as pessoas realmente igualitárias, né? Igualitárias é diferente de igualdade. Então tem uma série que vai aparecer aqui ao lado das imagens, das pessoas no banquinho, né? Os banquinhos têm que ter tamanhos diferentes. Não é todo mundo que tem a mesma altura do banquinho, porque na verdade, senão você não vê a mesma coisa. Como tornar as coisas acessíveis, né? A gente conversou primeiro para falar sobre idosos e como transformar uma casa segura para idosos, né? Isso é uma coisa que é muito importante, porque a gente tem tantos idosos no mundo, principalmente aqui no Brasil. Vamos ver, a gente daqui a pouco tá trilhando para um caminho de um país de pessoas mais idosas. Como a gente resolver isso, né? Houve uma mudança, inclusive, recentemente na qualificação do idoso, né? Idoso, segundo a OMS, são pessoas acima de 80 anos. Mas eu discordo um pouco disso. A gente já começa a ter as necessidades especiais bem antes, né? Essa semana eu tava até falando que eu tô meio irritada com as pessoas quando falam que eu sou uma pessoa muito jovem. Eu tenho 42 anos, não tenho problema de dizer isso. E falam assim, você tem muito tempo de vida. Eu sei que eu tenho muito de vida, mas eu já tenho 40 anos. Eu não tenho mais a mesma rapidez e nem a mesma agilidade que eu tinha quando eu tinha 20, né? Eu que toco obra, por exemplo, eu não consigo mais carregar uma lata de tinta, eu não consigo mais ajudar essa parte mais pesada. Eu tenho que aceitar que eu tenho 40 anos, né? Isso, e a gente vai tendo essas limitações. Então, preparar o ambiente para esse novo momento, eu acho que é de fundamental importância, né? Você já começar a pensar o seu ambiente de forma a ir gradativamente ou planejando colocação de situações que favoreçam a acessibilidade. Eu tenho um exemplo que eu estou recebendo em casa, minha mãe, que faz agora 80 anos e já apresenta várias necessidades especiais para locomoção, a questão do banho, né? Um local para se apoiar. E aí a gente quer saber o que você pode me ajudar ou nos ajudar, né? Preparar esse ambiente para minha mãe e para tantas outras pessoas aí que tem necessidade. E dicas fáceis, né? A gente bolou aqui dicas fáceis. A primeira que a gente segue aqui, principalmente no escritório, é luz natural, ventilação natural, janela aberta. Gente, isso é uma coisa que é tão difícil hoje em dia, né? As pessoas abrirem a janela. Você ter uma janela, você ter a possibilidade de arejar. A gente, por exemplo, aqui no escritório, eu consigo trazer pessoas aqui, a gente usa máscara, mas é raro a gente entrar com o ar-condicionado fechado, porque eu tenho uma janela na minha frente que tem uma claridade o dia inteiro, às vezes até demais. Mas isso você consegue
controlar até com cortina, com o famoso toldo, com alguma coisa assim, a gente com brises, a gente consegue dar uma amenizada. Mas abrir a janela faz bem. E isso, na verdade, melhora, né? Melhora o emocional da pessoa, melhora o psicológico, a pessoa fica mais animada, tem estudos que melhoram a depressão. Então, primeiro ponto, abra a sua janela. Você tem feito isso? Olha, a minha casa tem bastante luminosidade. A gente tem realmente, ela está planejada para isso. Mas, vamos lá. Outra coisa também, os outros pontos importantes? Eu acho que nós fizemos um apartamento para uma pessoa idosa com cadeirante, né? E foi por isso até que eu conheci o Júlio. Foi tudo trocado. Então nós trocamos o banheiro nós colocamos barras de acesso, colocamos um vaso sanitário que ele seja mais alto, um vaso conforto. Nós colocamos um chuveiro especial. Existe uma cadeira própria para ele tomar banho, para ele não escorregar. O ralinho também, nós colocamos um ralo linear para ser uma coisa mais fácil, porque nós não colocamos box. Então o caimento do box, ele foi feito para não ter aquele tento e não molhar o resto do quarto. Então, isso, claro, nós fizemos uma obra específica para ele. Mas você, por exemplo, está recebendo sua mãe, umas coisas simples. Colocar, ao invés de trocar o assento, tirar o assento comum do vaso sanitário, da bacia sanitária, e colocar um assento mais alto. Ah, bacana isso. Melhorar. Rapaz, isso vai até me ajudar. A gente poder levantar. Existem assentos mais altos que favorecem isso. Barras de acesso. Às vezes, barras para você segurar. Na verdade, se você colocar uma barra acessível, até a gente mesmo, às vezes, pode escorregar no box. Colocar aqueles tapetinhos também, uns tapetes emborrachados. Existem os onduladinhos, existem com os ventosas. Se a gente trabalhar só nisso e tentar sempre, quando a gente vai fazer alguma obrinha pequena em casa, tipo, vamos trocar as portas, não vai colocar a portinha de 60, né? A gente envelhece. Então por que não botar uma porta de 80 pra gente ter um pouco mais de locomoção? Ah, Kátia, mas meu apartamento é pequeno. Ok, mas será que a gente não consegue fazer uma bocinha pra aumentar ao máximo o tamanho das portas quando a gente for fazer obra? E esquecer que porta de banheiro tem que ser 60? Porque é apertado pra gente, né? 60 que você está 60 centímetros. 60 centímetros. De largura. Né? Porque existe uma padronagem. Quais são? Existe uma norma, que é a NBR 9050, que ela inclusive foi atualizada agora, que ela dita todas as regrinhas. Então, assim, se você tem curiosidade ou se você quer saber mais, dá uma olhadinha na norma, ela é muito fácil. Você vai encontrar isso na descrição aí do nosso vídeo. E também no nosso Instagram. Legal pra gente ter uma referência técnica. E ela é toda detalhadinha, então assim, altura do mobiliário, altura, e não é só para cadeirante, pessoa com dificuldade para poder enxergar, de visão, para pessoas com dificuldade de audição. Nós estávamos conversando aqui, eu trabalho com saúde, então para mim, mesmo se a pandemia hoje deixou a gente com máscara, então a gente resolveu gravar porque a gente não está tão longe assim, e a gente acabou usando máscara. Mas a máscara atrapalha muito, né? Eu tava até vendo para poder comprar a máscara com visor. Será que isso também é uma ideia tão pequena, não ajudaria nossos idosos que têm um problema de audição? Não, idosos, as pessoas com problema de audição, né? Que dependem da leitura labial, né? Sim, então são coisas pequenas. Voltando para casa, móveis, por exemplo, os móveis serem fixos, que você consiga ter segurança neles. Se você tem alguma estante, se ela for aquelas estantes mais levinhas, coloca ela presa na parede, né? Prenda ela na parede. Eu acho interessante você ter, para caso você tenha que se apoiar, porque a gente quando vai perdendo um pouco mais, a gente vai tendo um pouco mais de idade, a gente tem mania de se apoiar, né? Até porque a gente perde estabilidade. Coloca os móveis mais fixos, cantinhos arredondados. Eu, por exemplo, adoro. E você falou que tem N casos de pessoas que sofrem acidentes importantes por conta de móveis soltos, né? A gente também vai colocar um artigo, eu não me lembro agora o nome específico, mas tem um artigo, tem até um episódio de televisão que fala, no streaming, que fala sobre isso, que crianças, tem acontecido muitos casos de até óbito, que as crianças vêm óbito, porque elas têm mania de escalar as coisas, e na hora que ela escala a estante ou a cômoda, hoje em dia essas cômodas são tão leves, né, que quando eu tenho até esse carrinho aqui, que eu fui abrir todas as minhas gavetas, ele caiu. Então assim, imagina se isso cair em cima de uma pessoa idosa, de uma criança, então são cuidados, são pequenininhos, né, que a gente tem que ter. A gente tem que pensar realmente cada detalhe da casa, né? Isso é muito importante. Então é saber como é a pessoa, eu acho que entra no caso, né? Qual é a dificuldade maior da pessoa? São os cantinhos arredondados,
Tapete, tome cuidado com o tapete. Se você puder, coloque os tapetes, coloque borrachinhas no tapete, para o tapete você não escorregar. Isso também é uma boa tática, né? Você colocar os tapetes que eles sejam fixos, ou então botar uma fitinha ou alguma borrachinha e que você não escorregue nele. Hoje em dia, até a parte de segurança dos pacientes dentro de um hospital, uma das maiores causas de problema é a queda. Né? No hospital, hein, gente? Isso no hospital. No então hospital. imagine em casa. Minha avó mesmo, ela quebrou a bacia porque ela simplesmente deu uma voltinha e acabou caindo. Né? E isso causou, uma queda pra mim é uma coisa, uma queda pra uma senhora que hoje tem 92 anos, ela tinha 80 na época, causou um implante, né, uma prótese no quadril. Então, quão arriscado isso é? Tomem cuidado com o piso, gente. Coloquem um piso. Ah, mas Kátia, isso você não pode. Eu não posso mudar. Eu acabei de colocar como aqui no escritório um piso de porcelanato brilhoso. Na próxima obra, né, no próximo pensamento, coloque um piso um pouquinho mais antiderrapante, até pra gente mesmo. Vai no banheiro. Você tem faixas antiderrapantes, não? Tem faixas também, isso. Você pode colocar faixas. Hoje em dia tem até spray, que você torna o piso um pouco mais antiderrapante. Até banheiro, a gente tem o costume de às vezes botar um banheiro porcelanato mais brilhoso. Cuidado, a gente mesmo pode cair. Quanto mais uma pessoa idosa, né? Já perde um pouco mais de estabilidade. Um outro problema que eu vejo, imagina, a pessoa acabou de se tornar um paraplégico, por exemplo. Está tendo que aprender a usar uma cadeira de roda. Como é que é a preparação desse ambiente para essa pessoa? Hein? Inclusive eu tenho um caso de uma amiga minha, também arquiteta, que ela fala só exclusivamente sobre acessibilidade. Gabriela, eu posso botar também o link dela, que eu acho válido esse intercâmbio, e ela fala só sobre acessibilidade. No caso dela, pessoal, foi com o irmão dela, ficou paraplégico, ficou paralítico, paraplégico, eu acho. Ela estava estudando, ela teve que reformular a casa dela inteira, inclusive ela fez um mestrado sobre esse estudo, como transformar essa casa. Então, assim, ela não conseguia trocar as portas, mas ela tirou os caixonetes da porta. Teve que abrir os vãos das portas, exatamente porque as portas hoje são tão pequenas que a cadeira de rodas não passa. Às vezes medidas um pouco mais drásticas, mas a gente tem que fazer porque a gente não se prepara para isso, né, Júlio? A gente coloca o tempo do box, a gente tira. Todo mundo acha que nunca vai passar por uma situação dessa. Espero que nenhum de vocês venha a passar, mas caso ocorra, ou caso você esteja vivenciando essa experiência. Aí eu acho que existe um pensamento que tem um projeto, nós arquitetos, eu acho que a gente vai conseguir avaliar a sua casa, isso é muito importante. Primeiro, não entre em desespero. Segundo, chame alguém com conhecimento na norma de acessibilidade, hoje em dia a maioria dos arquitetos possuem isso, e ele vai conseguir adequar a tua realidade com o custo que você consiga arcar para poder te ajudar nesse momento de mudanças, né? De mudanças de conceitos de vida. A gente tá falando de coisas assim mais pesadas, então realmente toda a tua vida vai mudar, isso é um fato. Mas às vezes a gente pensa muito, voltando só pro idoso, e como ele vai ficar, né? Ele tá vindo eu acho que muito importante é isso. Ele tá vindo morar com você, ele deixou de ser o chefe de família, veio morar com o filho, então você passou a ser cuidador dele. Primeiro que a gente tem que preservar a privacidade dessa pessoa, né, Júlio? Como é que funciona isso? Ele, na verdade, ele vai deixar a sua casa, então ele já vai estar com o emocional muito abalado e vai vir para um outro lugar que ele não sabe quer dizer, é a casa do filho, mas não é a casa dele, né? Então, como transformar isso num lugar prazeroso para ele? A gente às vezes digita muitas regrinhas. Eu vou falar sobre canto arredondado, altura de móvel, a pia, na verdade, a pia tem que ter um espaço para você, caso você seja cadeirante, para você entrar. Isso tudo você encontra nas normas. Mas como você pensar na pessoa? Como dar aquele conforto necessário? Deve ser estranho, né, Ju? A gente daqui a pouco vai passar por isso. Já pensou você indo morar na casa do seu filho, por exemplo? Eu, Kátia, que tenho toda a minha independência, de repente eu vou morar com meu filho, que tem outros hábitos, outro jeito de pensar, outro jeito de viver. No caso, vai ter minha nora. E aí? Eu acho que regras são ótimas, mas você pensar no próximo, você realmente pensar o que você pode fazer para agradar o seu ente querido. Conforto, né? Conforto, né? O carinho, o conforto, o aconchego. O espaço dele. O acolhimento. O acolhimento, palavra que está fugindo. A gente na arquitetura de saúde chama de humanização, né? Na ambiência. Isso tudo é muito importante. Pois é, esse apartamento que a gente fez e a gente chamou até vocês, era um senhor de idade. Você lá está falando da Maison Interiores, Maison Isso! Barra. Serviu a gente de cortinas, papel de parede. Maison Barra, a loja do Júlio Paiva Neto. Entra lá no nosso Instagram, Maison Barra, riodejaneiro.com.br. Viu? Ainda tem nosso famoso merchan. E o que acontece? A gente não podia mudar, por quê? Porque ele caiu, ele foi internado,
Ele ficou 2, 3 meses internado e ele perdeu um pouco a lucidez nesse tempo. Como é que a pessoa volta para casa e não reconhece mais a sua casa? Imagina, isso deve ser horrível. Então, assim, a gente tentou captar todo o ambiente dele anterior. Nós colocamos barras, nos programamos para ter um leito hospitalar, colocamos um banheiro adaptado, colocamos espelhos na casa para ele poder fazer fisioterapia, colocamos um escritório na casa, que ele gostava de ter, apesar dele não estar usando, ele tinha um escritório. Então todos os ambientes da casa a gente manteve, com uma roupagem nova. Então, assim, nós tivemos que abrir vãos, o corredor é estreito, a gente fez uma obra, nós tivemos que quebrar isso com autorização do condomínio, com arquiteto, engenheiro, todos os cálculos, mas nós tivemos que fazer. Então, assim, nesse caso, realmente foi uma mudança drástica. Era uma pessoa que morava sozinha e, de repente, está tendo um cuidador, que tem um leito hospitalar dentro de casa, que a gente não sabia a situação dele. Como é que ele vai voltar? Em nenhum momento nós tivemos assim, ele vai voltar desta maneira, ou ele vai ficar desta maneira. A gente não sabia, então a gente trabalhava com todas as possibilidades. E aí entra no conhecer a pessoa. A gente, por exemplo, não fez a cozinha dele. Por quê? Ele já não entrava na cozinha. Antes de sofrer a queda, ele nunca cozinhou. Então, pra que a gente vai fazer uma cozinha especial se já antes ele não cozinhava? Mas como ele sempre gostou de ler, nós preparamos o escritório dele sendo acessível para ele poder, todos os móveis baixos, a estante de livro baixa, para ele poder pegar os seus livros, caso ele conseguisse. Então, eu acho que essa delicadeza a gente tem que pensar. Funciona o dia a dia da pessoa, né? O carinho da pessoa, realmente, isso é muito importante. Essa experiência que a gente acompanhou de perto, né? Porque fomos parceiro dela nessa obra, nos permitiu ver cada detalhe que foi pensado. Olha, de uma barra, né? Sim. De uma barra de apoio, a amplitude dos espaços, as rampas, a eliminação de rampas. Na verdade, nós tiramos todos os desníveis do apartamento, a varanda, então isso pra gente foi muito importante. A varanda nós conseguimos nivelar com o resto da casa e nós mudamos a esquadria da varanda para ele ter acesso. Então a varanda ficou com 1,5 metro de passagem. No caso, ele, se ele usasse o leito hospitalar ou se ele usasse a cadeira de rodas, ele conseguiria passar, conseguiria aproveitar o verde. A gente colocou muitas plantas dentro do apartamento, colocamos vasos, coisa que não tinha. Colocamos vasos, colocamos flores, colocamos orquídeas, colocamos palmeiras. Então isso deu uma vida pro apartamento, né? As cores sempre foram cores que ele gostava. Então, assim, as cores foram puxando pro bege, pro dourado, pro azul, pro verde. Coisas que ele já usava no apartamento. E teve algum pensamento em relação às cores, né? Sim, porque imagina, você fica deitado, né? Ele vai ficar deitado uma boa parte do dia, que ele fica dentro do quarto dele a maior parte do dia. Ele vai passear na varanda de manhã, depois ele volta a ficar deitado. Ele tem uma mesa Gávea excelente. Então ele tem esse contato com o exterior. A parede de trás, a gente colocou uma parede bem beijinha, bem marronzinha, um beijinho mais puxando pro dourado, pra dar calma, pra dar tranquilidade. Todos os papéis de parede, todas as ambiências foram coisas calmas, né? Trazendo verde. Então a gente colocou até os passarinhos na parede, pra trazer assim, um pouco mais de conforto à casa, né? Ele já tá sofrendo tanto, o acolhimento do ambiente, né? Então, independente, regras, eu acho que a gente acha várias regras, então, mas principalmente, então vamos lá, luz, abre a janela, faz muito bem abrir a janela, pra qualquer pessoa, é uma casa saudável, cuidado com os tapetes, cuidado com as quinas, cuidado com os espaços, que os espaços sejam amplos, que os espaços que não apresente risco para as pessoas. Cuidado com ele, com o dia a dia dele. Se ele vai mexer em faca, tome cuidado. Como você guarda, como você armazena, por exemplo, remédios, como você armazena... As coisas não podem ficar soltas, né? De forma que possam se tornar um perigo para essa pessoa. A gente tem que minimizar os riscos. A gente tem que ter uma casa um pouco mais organizada, uma casa um pouco mais pensada. Eu acho que uma casa muito tumultuada apresenta riscos tanto para uma pessoa um pouco mais idosa quanto uma criança. Então, assim, a gente está voltando até de certa maneira com uma criança em casa. Hoje em dia nós somos os cuidadores, né? E eles são os cuidados. Então, por que não colocar os mesmos cuidados que ele teve quando a gente era criança para ele? Gente, hoje, em comemoração ao mês internacional da acessibilidade, essa presença ilustre da Kátia Fogaça, trazendo para a gente esse roteiro super importante de como acolher, preparar e proteger quem nós amamos em todas as fases da vida. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer, Júlio, pela oportunidade. E siga a gente no Instagram, Júlio Paiva Neto, siga a gente no YouTube. Vai lá, aperta o sininho, tá? É importante que você contribua aí no nosso canal, você se inscreve lá, para a gente poder continuar trazendo
entrevistas tão bacanas quanto essa. E fala pra gente o teu Instagram, que eu vou estar também colocando lá. Eu sou a arquiteta titular da Orion Arquitetura, então é Orion Arquitetura, @ Orion Arquitetura, tanto no Face, Instagram, site, e você vai conhecer bastante coisas de carinho e cuidado, independente sejam para idosos, para pessoas internadas, né? Casas saudáveis, na verdade. A gente vai estar trazendo no Instagram também vários projetos que a Kátia já fez de acessibilidade para você que está precisando de um auxílio, tá? E qualquer dúvida pode comentar que a gente responde, né? Isso aí, gente. Obrigado por vocês estarem presentes. Um abraço. Até o próximo.